Boa noite. Hoje à noite, nós nos encontraremos no meio do silêncio antigo do palácio onde Sherazade, a lendária contadora de histórias das 1001 noites, prepara o palco para suas narrativas. Você está ali, quase sentindo a textura fria das paredes de pedra, o cheiro sutil da cera derretida das lamparinas e o leve eco dos passos distantes que vagam pelo vasto complexo do palácio. A quietude é quase palpável, quebrada apenas pelo sussurro ocasional de um vento noturno que escapa pelas janelas entreabertas, trazendo consigo o aroma delicado do jasmim e do incenso. Você, provavelmente, não sobreviveria a passar tantas noites ao lado de um rei que, para evitar traições, decidira que suas esposas não veriam o amanhecer. Não um convite exatamente confortável para dormir, ou, na verdade, para continuar vivendo. Mas aqui, com Sherazade, você não está apenas ouvindo uma história, está entrando em um ritual ancestral, onde a calma e a inteligência lutam juntas pela sobrevivência. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. Ah, e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí, porque imaginar essas noites longe daqui só deixa tudo mais aconchegante, não é? Agora, apague as luzes e vamos juntos entrar nessa caminhada sem pressa. No silêncio quase absoluto, você caminha pelo corredor do palácio, sentindo sob seus pés o frio do mármore e o suave rangido das tábuas antigas em algum ponto mais distante. Cada passo reverbera um pouco, mas ninguém parece acordar, ou talvez ninguém queira perturbar a magia da noite. Você sabe que Sherazade está por perto, talvez num quarto adornado com tapeçarias de seda, velas que mal tremulam e almofadas que parecem convidar ao descanso. Lá fora, a lua espreita através das janelas arqueadas, lançando sombras longas e elegantes no chão, um palco perfeito para as histórias que ainda vão se desenrolar. Você se acomoda mentalmente, sabendo que está prestes a ser levado por uma viagem suave, onde a velocidade do mundo exterior se dissolve e só resta a cadência tranquila da narração. Historiadores concordam que Sherazade foi muito mais do que uma heroína de um conto. Ela representa a arte milenar de contar histórias como forma de resistir, conectar e sobreviver. E enquanto você caminha nesse silêncio, é como se estivesse dentro dessa tradição, absorvendo cada detalhe com a atenção de quem sabe que cada suspiro da noite é parte de um grande segredo. Agora, respire fundo, sinta o ar ameno ao seu redor e deixe o tempo desacelerar. Enquanto você se aproxima do quarto onde Sherazade se prepara para contar sua próxima história, sente o ar carregado de uma expectativa tranquila, quase como quando você espera uma mensagem importante, mas sem a ansiedade de um prazo. É um momento de preparação silenciosa, onde a mente e o coração se alinham, prontos para tecer uma teia de palavras que vai manter viva não só a atenção do rei, mas, mais importante, a própria vida de Sherazade. Você observa Sherazade enquanto ela ajeita as vestes de seda que parecem deslizar como uma brisa suave pelo corpo, e ajeita os cabelos com calma, como quem organiza pensamentos antes de uma meditação. Seus olhos refletem uma determinação serena. Sabe que cada palavra escolhida é uma aposta no futuro, uma promessa velada entre a escuridão e a luz da madrugada. Sherazade não está apenas contando histórias, você percebe.
Ela está dançando com o tempo, usando cada conto para construir uma ponte entre o perigo e a esperança. Os movimentos lentos e delicados que ela faz são um ritual de autoconservação, um modo de se conectar com a ancestralidade das mulheres que, em muitos cantos do mundo e em muitas épocas, usaram as histórias para resistir e florescer. Você sente o silêncio que envolve o quarto, apenas interrompido pelo leve tilintar de um bracelete e pelo sussurro da seda contra a pele. É quase um balé de calma e concentração, como se a própria noite estivesse aguardando ansiosa pelo primeiro suspiro da narrativa que está por vir. Historiadores apontam que a prática de contar histórias como forma de preservar a vida e a cultura é tão antiga quanto a própria civilização. E aqui, naquelas paredes de Petra, Sherazade é a mestra dessa arte, utilizando cada pausa, cada suspiro para manter o rei curioso e, acima de tudo, paciente. Enquanto você permanece ali, quase em reverência, sente a atmosfera do palácio pulsar com a energia tranquila da criação. É um momento delicado, onde a palavra ainda não foi pronunciada, mas já está cheia de possibilidades. Respire fundo, deixe que o silêncio encha seus sentidos e prepare-se para mergulhar nas noites mágicas que virão. O silêncio no palácio é profundo agora, tão espesso que você quase consegue ouvir o ritmo lento da própria respiração do edifício, como se ele estivesse vivo, guardando os segredos das muitas noites passadas. Você sente o peso do tempo suspenso, aquele momento entre o fim de um conto e o começo do próximo, quando tudo parece pairar em um estado de calma expectante. Você está ali, sentado em um canto discreto, percebendo as pequenas coisas. O leve estalar da madeira nas paredes, talvez causado pelo frio da noite, ou o murmúrio distante de um guardião que faz sua ronda. Cada som delicado e espaçado para não romper a paz. A tensão está presente, mas muito mais como uma brisa suave do que uma tempestade. Afinal, você sabe que a sobrevivência depende justamente dessa paciência silenciosa. Sherazade, do outro lado da porta, talvez respire lentamente, sentindo o silêncio como uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Ela sabe que cada minuto de espera fortalece o impacto da próxima história, pois o mistério é tão essencial quanto o próprio conto. Você pensa que essa pausa é um convite para seus próprios pensamentos se aquietarem, para o coração desacelerar, para a mente vagar suavemente entre memórias e sonhos. É curioso pensar que, mesmo em um ambiente tão controlado, a noite traz consigo suas distrações naturais. A luz das estrelas brilha através das janelas, um lembrete sutil da vastidão do mundo além das muralhas do palácio. Historiadores debatem sobre o quanto o isolamento do rei e suas esposas reforçava a aura quase mágica dessas noites, como se o silêncio fosse uma personagem a mais na história. Você se permite essa pausa, essa suspensão gentil da realidade, como se estivesse em um balanço lento, embalado pelo som invisível do tempo. Talvez você note a fragrância tênue do óleo de rosa que Sherazade usa, misturada ao aroma das velas, compondo uma sinfonia olfativa tão sutil quanto as sombras que dançam ao seu redor. Nesse momento, você entende que a espera é tão importante quanto a narrativa, que o silêncio prepara o terreno para a magia que virá. Respire fundo. Permita que essa calma te envolva e deixe que o tempo se expanda ao seu redor. Você está ali, observando com atenção o olhar de Sherazade, enquanto ela lança um último olhar para o rei que dorme profundamente no outro lado da sala.
O silêncio entre vocês é quase sagrado, um momento de respeito mútuo, mesmo que a situação seja tão peculiar quanto um reality show medieval onde a sobrevivência depende da habilidade de entreter. Sherazade sabe que, apesar do sono aparente do rei, cada noite carrega uma tensão invisível. Ela observa o ritmo suave da respiração dele, a forma como as sombras dançam em seu rosto sob a luz bruxulhante das lamparinas. É um instante de empatia silenciosa, uma conexão que transcende a história e a distância entre as almas naquela sala. Você sente a delicadeza dessa vigilância, como se Sherazade fosse uma guardiã não só de sua própria vida, mas também das memórias, dos segredos, dos sonhos que a noite traz. O respeito que ela mantém é uma dança sutil entre a coragem e a prudência, uma linha tênue que só quem já viveu à beira do perigo conhece. Historiadores discutem sobre o grau de humanidade que Sherazade conseguiu preservar nesse ambiente tão hostil, um contraste com a imagem muitas vezes simplificada da mulher que só contava histórias. Ela era, na verdade, uma estrategista emocional, usando sua percepção para manter a calma e a curiosidade do rei, transformando noites potencialmente aterrorizantes em rituais de paciência e encantamento. Você sente o peso dessa responsabilidade pairando no ar e imagina como seria estar na pele dela, olhando para alguém que poderia a qualquer momento decidir que o jogo terminou. Mas, ao mesmo tempo, você também percebe a força tranquila que Sherazade carrega. Uma serenidade que só nasce da profunda compreensão do poder da narrativa. Enquanto você observa, percebe como o quarto parece desacelerar, o tempo ganhando uma qualidade quase líquida, onde cada segundo se estende gentilmente e o ar parece mais leve. Respire devagar e deixe essa conexão silenciosa acalmar seu próprio coração. Enquanto você permanece ali, imerso na quietude da noite, começa a perceber os sons sutis que compõem a trilha sonora dessa atmosfera tão particular. Não são barulhos que interrompem o silêncio. Ao contrário, eles o embalam como notas suaves de uma melodia que a natureza e a arquitetura do palácio criam em perfeita harmonia. Você escuta, primeiro, o sussurro distante do vento que se insinua pelas frestas das janelas arqueadas, carregando consigo o aroma doce do jasmim que cresce nos jardins externos. Há também o murmúrio leve da água, talvez de uma fonte próxima, cuja correnteza ritmada se mistura ao canto ocasional de grilos, tão delicados que parecem quase parte do tecido da noite. Cada som é como uma pincelada gentil que Sherazade usa para pintar o cenário invisível de suas histórias, criando um ambiente que envolve não apenas os olhos, mas também os ouvidos e o coração. Você sente que está dentro de uma cápsula temporal, onde a calma é a regra e a expectativa é suave, como um cobertor feito de sons que confortam. Curiosamente, estudos modernos mostram que a combinação de sons naturais como água corrente e ventos leves tem efeitos comprovados de relaxamento e ajuda no sono. Então, você não está apenas ouvindo, está absorvendo uma trilha sonora criada pela própria história. Historiadores às vezes discutem se essas paisagens sonoras eram parte consciente das estratégias de Sherazade para prender o rei, ou se simplesmente o ambiente colaborava de forma orgânica. O certo é que o som da noite adiciona uma camada mágica à experiência, um convite para a imaginação fluir sem pressa.
Você percebe como até mesmo o mais leve movimento do tecido ou o sussurro da respiração humana compõe essa orquestra noturna. Uma sinfonia onde cada detalhe é importante, mas nada grita por atenção. Respire fundo e deixe esse som se tornar em seu guia na escuridão, conduzindo você para mais perto do coração tranquilo da noite. Você percebe agora que as histórias de Sherazade são muito mais do que meros entretenimentos. Elas são, na verdade, seu escudo e sua espada, sua forma de sobreviver à rotina assustadora de cada noite. Cada conto é uma promessa silenciosa, uma aposta cuidadosa no poder da palavra para transformar a realidade e, quem sabe, estender a própria vida mais uma vez. Enquanto você acompanha esse momento, entende que a habilidade de Sherazade em contar histórias não é apenas artística, mas profundamente estratégica. Ela cria narrativas que capturam a curiosidade do rei, fazendo com que ele deseje ouvir o próximo capítulo ao invés de encerrar a noite abruptamente. É uma dança sutil, onde a trama, o ritmo e até as pausas são cuidadosamente calibrados para manter viva essa frágil aliança entre contadora e ouvinte. Essa função da narrativa como instrumento de sobrevivência não é única nas Mil e Uma Noites. Ao longo da história, culturas do mundo inteiro usaram o contar de histórias como forma de preservar conhecimentos, conectar gerações e até mesmo proteger vidas em contextos de opressão ou perigo. Você sente, ao perceber isso, como Sherazade é uma representação poderosa desse fenômeno universal. Curiosamente, alguns estudiosos debatem se Sherazade inventava as histórias na hora ou se recolhia contos já existentes, adaptando-os com sua própria voz e inteligência. O que importa, porém, é que cada narrativa carregava em si um potencial transformador, capaz de acalmar a mente inquieta do rei e mantê-la viva no amanhecer. Enquanto você observa essa dança silenciosa, percebe que a força de Sherazade está também em sua resiliência emocional, na capacidade de transformar medo em criatividade, isolamento em conexão. Deixe essa reflexão pairar suavemente em seus pensamentos e permita que a imagem de Sherazade com sua coragem silenciosa inspire a sua calma nesta noite. Você se encontra agora mais próximo do momento em que Sherazade finalmente começa a tecer sua próxima história, aquela que talvez mantenha o rei acordado até o amanhecer, ou pelo menos até a próxima noite. Sente o ambiente ao seu redor mudar levemente, como se uma cortina invisível fosse puxada, abrindo espaço para as palavras se espalharem no ar. A luz suave das lamparinas faz com que as sombras nas paredes pareçam personagens silenciosos, ansiosos para se juntar ao enredo. O calor ameno que emana das velas contrasta com o frescor da noite que entra pelas janelas, e você se acomoda ainda mais, pronto para deixar sua mente viajar. Sherazade começa com uma voz baixa, quase um sussurro, que se desdobra lentamente, carregando a cadência de um rio tranquilo. As palavras fluem como uma correnteza que você não quer resistir. Cada frase, uma gota que se junta à outra, formando uma narrativa que envolve o corpo e a mente, como um abraço suave. Você percebe que essa é a verdadeira magia da narrativa de Sherazade, a capacidade de transformar o tempo, desacelerar o ritmo frenético do mundo lá fora e criar um espaço onde o descanso se torna natural. A história que ela conta, embora cheia de detalhes intrigantes, é entregue com uma suavidade que convida o sono, não a ansiedade.
Historiadores reconhecem que o uso de histórias para induzir o sono tem raízes profundas na tradição oral, uma técnica antiga que alia o relaxamento à curiosidade sutil. Sherazade domina essa arte, equilibrando humor leve e mistério, mantendo o ouvinte seguro e interessado ao mesmo tempo. Você sente o calor da narrativa envolvendo seus pensamentos, e talvez um sorriso leve escape enquanto percebe as pequenas ironias escondidas nas palavras, aquela leveza que Sherazade acrescenta para não deixar a tensão crescer demais. Agora, respire fundo, deixe que as histórias fluam como uma brisa noturna e permita que seu corpo e mente desacelerem suavemente para o descanso que se aproxima. Você sente que a noite avança, mas a calma permanece, quase como se o tempo tivesse decidido esticar-se para que cada instante pudesse ser saboreado sem pressa. Sherazade continua a contar sua história, e você percebe a maneira sutil com que ela alterna entre personagens, lugares e acontecimentos, tudo com um ritmo tão tranquilo que parece sincronizado com a batida do seu coração. À medida que a narrativa se desenrola, você percebe pequenos detalhes que tornam a história ainda mais viva. O farfalhar imaginário das folhas nas palmeiras, o tilintar distante de moedas em mercados antigos, o aroma invisível de especiarias que viajam pelo deserto. São pinceladas que despertam os sentidos sem sobrecarregá-los, um convite para que você relaxe ainda mais profundamente. Você lembra que, nas versões mais antigas das Mil e Uma Noites, essas histórias foram passadas oralmente durante séculos, em muitas línguas e sotaques diferentes, cada contador imprimindo seu próprio ritmo e sabor. Historiadores debatem até hoje quais partes são invenções de Sherazade e quais vêm da rica tapeçaria das tradições populares do Oriente Médio e além. Enquanto isso, você sente a magia de estar inserido nesse fluxo de histórias que atravessam o tempo e o espaço, conectando você a uma rede invisível de ouvintes e narradores que, como você, buscaram conforto e encantamento nas palavras durante as noites silenciosas. Você percebe que, apesar do tom leve e relaxante, há uma força quase tangível na narrativa, uma promessa de que, mesmo nas sombras da noite, há luz e vida, e que as histórias são uma forma de resistir ao silêncio absoluto. Deixe essas imagens e sons suaves preencherem sua mente e sinta o sono chegar devagar, com a leveza de um tapete mágico que pousa suavemente para te levar a um descanso tranquilo. Você está agora profundamente envolvido na história, com a voz suave de Sherazade preenchendo cada canto do quarto e a escuridão tornando-se um cobertor confortável ao seu redor. O tempo parece menos linear, como se estivesse se curvando para abraçar o presente, esse momento de tranquilidade e maravilha. Sherazade, enquanto narra, insere nuances sutis que revelam traços da cultura e do cotidiano do período, como a importância dos bazares, a riqueza das vestimentas e o papel delicado que as mulheres desempenhavam naquela sociedade. Você percebe que, mesmo em meio à fantasia, há uma autenticidade que dá peso à narrativa, fazendo com que tudo pareça palpável e familiar. Você sente o toque imaginário do tecido bordado que Sherazade descreve, quase como se pudesse sentir o frescor do algodão ou a textura da seda entre os dedos. É uma imersão completa, um convite para não apenas ouvir, mas experimentar a história com todos os sentidos, sem a urgência que o mundo moderno insiste em impor.
Historiadores admitem que As Mil e Uma Noites são uma mistura complexa de história, mito e folclore, um mosaico cultural que reflete a diversidade das regiões por onde as histórias passaram. Essa mistura torna as narrativas ao mesmo tempo relaxantes e instigantes, oferecendo um espaço seguro para a imaginação. Você percebe que Sherazade é, na verdade, uma ponte entre o passado e o presente, entre a tradição oral e a sua própria busca por paz nesta noite. A história que se desenrola agora é como um tapete voador, levando você a lugares distantes enquanto seu corpo permanece aconchegado. Deixe a suavidade dessas imagens e sensações te envolver e permita que o sono se aproxime com a calma de uma brisa de verão que acaricia a pele. Você sente que está chegando ao fim dessa noite especial, onde cada momento foi um passo suave na trilha serena das histórias de Sherazade. A voz dela, ainda calma e envolvente, começa a desacelerar um pouco mais, como se entendesse que o tempo para contar está acabando e que o descanso deve prevalecer. Enquanto a narrativa vai diminuindo seu ritmo, você percebe a beleza silenciosa da conexão entre contadora e ouvinte, um pacto invisível feito através do tempo e espaço, para garantir que a noite passe tranquila, sem pressa, sem medo. Você se sente grato por estar ali, compartilhando essa intimidade com uma mulher cuja coragem e inteligência criaram um legado que atravessa séculos. Sherazade deixa uma última imagem em sua mente. O brilho tênue da lua refletindo nas dunas, as estrelas que piscam timidamente acima, o som distante do deserto se misturando ao silêncio do palácio. É um quadro que acalma o espírito, um convite para que você também encontre sua própria serenidade. Historiadores ainda discutem o impacto real que essas histórias tiveram, mas concordam que a combinação de suspense, humor leve e detalhes vívidos criou uma fórmula única que ressoa até hoje, especialmente para aqueles que buscam uma pausa gentil do mundo acelerado. Você se deita, sentindo o peso do dia se dissipar, e percebe como a narrativa funcionou como uma ponte para o descanso, um espaço onde a mente pode finalmente relaxar e os sonhos podem florescer. Respire fundo, permita que seu corpo afunde no conforto da noite e saiba que, assim como Sherazade, você está seguro aqui, nesta caminhada sem pressa. Você sente a tranquilidade da noite envolvendo cada fibra do seu corpo, como se o próprio tempo tivesse decidido pausar para que seu descanso fosse pleno e sereno. As histórias de Sherazade, com seu ritmo gentil e humor leve, criaram um espaço onde sua mente pode vagar livremente, longe das preocupações e pressões do dia a dia. A escuridão ao seu redor é um manto protetor, uma promessa silenciosa de que, por enquanto, nada precisa ser resolvido ou enfrentado. Você pode deixar os pensamentos flutuarem, suaves como nuvens que se desfazem lentamente no céu noturno. Cada respiração é um convite para relaxar mais profundamente, para permitir que o corpo se solte e a mente se acalme. Imagine-se em um lugar seguro e acolhedor, talvez um oásis escondido no deserto, onde a brisa noturna traz o frescor das palmeiras e o aroma doce das flores. O som distante da água correndo cria uma melodia que embala seu sono,
enquanto as estrelas acima parecem vigiar seu descanso com ternura. Permita que essa sensação de segurança e paz se expanda dentro de você, preenchendo cada espaço com calma e conforto. Não há pressa, não há obrigação, apenas a quietude benevolente da noite, pronta para te abraçar. Agora, apague as luzes e deixe que esse silêncio suave te conduza para um sono profundo e revigorante. Que seus sonhos sejam leves e doces, embalados pelas histórias que compartilhamos. Boa noite, bons sonhos.